Às vezes, quando a gente começa a falar sobre isso, algumas pessoas até utilizam essa expressão levar a cruz de forma errada, né? A gente acredita que levar a cruz tem a ver com outras questões fora do que Jesus mencionou aqui. A gente sabe que Jesus, quando falou isso, ele falou exatamente no momento em que ele estava perto de ser crucificado. Então ele começa a tratar acerca da sua morte. Fala que deveria morrer e ao terceiro dia ressuscitar. Pedro, ouvindo isto, ele diz o seguinte: Senhor, tem cuidado de ti mesmo, te preserva. E Jesus diz: para trás de mim, Satanás, porque tu não conheces as coisas de Deus, só dos homens. E aí, após Jesus dizer isso, ele vai e cita essa frase que nós acabamos de ler agora, né? Mateus 16, versículo 24. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. O que Jesus está falando com tomar a cruz e segui-lo? E ele ainda diz: se alguém quiser vir após mim. A decisão de ir seguir Jesus, somos nós que tomamos. Hoje eu vi alguém dizer: quando Deus converter você, Deus não vai te converter. Deus não nos converte. Nós aprendemos que Deus nos converte. Não foi assim ou eu estou errado? E quando o texto bíblico fala conosco, ele fala o quê? Se o meu povo, pelo meu nome, se arrepender, orar, se converter dos seus maus caminhos. Quem que se converte? Meu papel é me converter. Então, quando a pessoa muda de vida, como é que a gente chama? Ela nasceu de novo. Ela recebeu uma nova natureza. Mas o papel de se converter é seu, essa responsabilidade não é de Deus. Não é Deus que vai... O que é conversão? Conversão e não convenção. Conversão é quando você vai aqui e muda a rota para a esquerda ou para a direita, ou você dá o balão e volta. Isso é conversão, mudança de rota. Então, quando se trata de converter, não é Deus quem faz, sou eu. Ele te diz qual é o caminho, como fazer, mas a decisão é sua e a atitude de iniciar esse processo também é sua atitude. Observe que Jesus começa a tratar sobre essa questão da cruz exatamente nesse primeiro versículo do capítulo 10, o verso 38 que nós lemos. E nesse texto de Mateus, ele diz que aquele que não tomar a sua cruz e não segui-lo, não é digno dele. Nós passamos a ser dignos de Cristo quando nós tomamos a nossa cruz e começamos a segui-lo, andando atrás dos seus passos. Então eu passo a ser alguém digno de Cristo. Observe que Jesus, mencionando esse texto, ele está deixando bem claro que ele não é um objeto religioso, que alguém deve ficar implorando: e aí, tu quer entregar a tua vida para Jesus? Você quer servir a Jesus? Você quer se render a Jesus? Você aceita Jesus? Jesus não é isso. Tem alguém que precisa de alguém aqui, somos nós, não é Jesus. Olha para o seu irmão e diga assim: você sem Jesus, você é só um perdido. Jesus sem você continua sendo o Rei da Glória. Não se ache muita coisa não, que sem Jesus, já sabe, é apenas um perdido. Jesus sem mim é o Rei da Glória, o Deus, o Senhor, o Rei, o poderoso, o Verbo vivo. Ele continua sendo quem ele é. Eu sem ele não tenho como afirmar a mesma coisa. Nós afirmamos quando estamos nele. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas. Então você vai entender que Jesus é Jesus sem mim. Então a decisão de segui-lo tem que ser minha. Você decide seguir ao Senhor e ele te capacita para fazer isso. Só que eu queria tratar sobre a cruz, porque quando se fala de cruz, nós vamos falar do verdadeiro sentido de seguir a Jesus. Não é aquilo que eu imagino, não é aquilo que eu suponho, não é aquilo que eu quero, não é aquilo que eu gosto.
é aquilo que a palavra nos orienta a fazer. Por que muitos de nós estamos errando na nossa trajetória com Cristo? Porque estamos fazendo aquilo que achamos correto ser feito para seguir a Jesus. E nós já temos uma bula de instrução que nos dá todas as direções necessárias. Só que muitas dessas direções que a Bíblia nos dá, elas contrariam o nosso estilo de vida. Então, por sua vez, nós resistimos a essas orientações e nos tornamos alguém que serve a Deus, mas não praticando todas as coisas que Ele nos manda, não fazendo tudo aquilo que Ele nos orientou. Compreende? Jesus fala da cruz.